eu ver aqui. Perguntas, senhores e senhoras. Se me permitem. Sim, claro. Então, a gente estava vendo sobre essa questão da progressão, né, do trabalho. É admirável ver, por exemplo, que depois que tu fez, o estúdio fez novela, trailer, As Cobras, do Veríssimo, Natal do Burrinho, aí saltos para frente, Woodstock, tivemos aí Esbórnia, que foi uma catarse de animação, e aí nós tivemos Cidade dos Piratas, que eu tive o privilégio de ver no Capitólio, e foi como tentar segurar o carro a 100 por hora, pegando pela janela, assim, tentando entender o que... eu sou muito burro, mas lá pela metade do filme que eu acho que eu tive a sensação de que eu acho que eu estou entendendo o que é a história, e o filme é sensacional. Fiquei sem raiva no filme. E como é que é lidar com essa questão de, por exemplo, ainda mais num país onde tu vendeu animação, não deve ser a coisa mais simples do mundo, né? Deve ser um trampo do caramba por si só, né? Vender a ideia do filme, fazer ele acontecer, porque o Cidade dos Piratas, pelo que eu entendi, levou quase uma década fazendo. E uma animação, nós sabemos que não é uma coisa feita em um mês de resultado satisfatório. Como é que é lidar com a barra que vocês mesmos sobem? Porque, bem dizer, eu não sei dizer outro estúdio que tem tanta história quanto a Autodesenhos. E, bom, a pergunta é essa: como é que é lidar com a própria barra, assim? Bom, essa é uma questão existencial, né? Assim, eu me aproprio, né? Como eu falei, assim, eu sou fã do nosso país, né? Nosso país para mim, um fenômeno no mundo, né? Eu acho que a nossa civilização aqui, sobretudo no Nordeste, Norte, onde há de fato uma mistura assim incrível, né? Que gerou uma nova civilização que vem da África, vem da Europa, vem dos índios, né? É muito poderoso, é uma coisa muito poderosa, né? Então, digamos que eu bebo nessa fonte, né? Descobri agora, né, que eu bebo na mesma fonte que o Glauber, que várias pessoas que eu não sabia. Olha aí. A riqueza está aí, né, do nosso lado, né? Dentro de nós também. Estar aberto, né, cara? Assim, pergunta complexa essa, cara, porque daí me jogou num abismo. Obrigado. Deixa eu tentar te salvar. Eu acho que eu entendo como deve ser a mesma coisa que se estuda na comédia stand-up, por exemplo, que é uma coisa com a qual eu tento, estudo sobre isso, até para fazer as tirinhas mesmo. Conforme tu vai procurando a fórmula da piada ou da crítica, tu vai filtrando. E aí eu imagino que deve ser isso, esse processo teu do tipo, tu já vê de cara o que não tem potencial, mas isso aqui tem. Isso aqui não tem mais, isso aqui tem. E aí... Mas eu não pude evitar de fazer essa pergunta, porque deve ser uma responsabilidade que cresce cada vez mais, porque tu não pode mais te permitir fazer filmes, na falta de uma palavra menores, assim, não, vamos fazer um mais modesto. O Otto, depois do Esbórnia e Cidades Piratas, a gente não está mais trabalhando com low profile, a gente está trabalhando com... Não, cara, isso é importante porque, sim, a questão assim, é o coletivo, né? De pegar por exemplo, tantos de tragédias, né? Hoje eu estava lá de manhã na UFSC lá falando sobre meu trabalho de transmídia, era sobre adaptação, que teve história em quadrinhos, teve o nosso filme, teve vários documentários, a própria peça, né? Eu vi a primeira vez em 84. E era uma outra, não tem roteiro, é uma pantomima, é quase um improviso que foi mudando ao longo dos anos, né? E em 84 essa peça ela era, na minha opinião, eu me identificava muito mais, era muito mais
sanguinolenta, violenta. E ela foi virando, ao longo do tempo, uma coisa mais infantil. Tu viu? Ela é que eu queria perguntar se ela é muito... A versão que tu viu é muito diferente daquela do DVD do Zafari. Do sei lá quantos anos que foi feito atrás do teatro, na Praça da Matriz. Em 84, no IAB, tá? Quando eles estrearam, por sorte, lá, o Nico Nikolaevski, né? Ele fez a trilha do Natal do Burrinho. Eu conheci ele naquela época. Faz todo sentido. O Nico era um gênio, né, cara? E... Porra, cara, são escolhas. E de onde vêm as escolhas, né? Tem uma coisa que fala assim, como é que tu faz para ter uma vida legal? Você tem que fazer boas escolhas. Tá, mas como é que tu sabe o que é uma boa escolha? Aí a resposta é fazendo más escolhas. Tu só vai aprender as coisas na adversidade, quando as coisas não funcionam. E aí tu sabe, a partir das cagadas, dos erros, tu sabe para onde tu tem que ir. Agora, não tem uma resposta assim... É uma questão de caso. Cada pessoa tem... Cada indivíduo, né, é único. Por que pareça. E daí... Então, eu insisto nessa história do Brasil porque eu bebo nessa fonte. Agora, eu sei, essa fonte é inesgotável. Agora, com a morte da Lígia Fagundes Telles, eu dei uma lida alguns contos dela, né, que o Formigas, por exemplo, é assombroso que essa mulher, como é que ela escreveu aquilo. Então, a gente tem material aqui no Brasil, sobra. Não precisamos pegar nada de fora, né? Sim. Basta ir lá, basta pegar. É como tá no supermercado, cheio de ideias. Agora, tu vai ter que saber, né, quais são as ideias, gente. Se tu vai pegar e ler... Eu sou amigo do Paulo Coelho, tá? Conheci ele... amigo, assim, conheci o cara através de um cara que escrevia junto com ele, que fez um livro chamado, lá nos anos 70, né, chamado... Eu não sou amigo do Paulo Coelho, eu sou conhecido de um conhecido. Então, digamos que eu não consegui até hoje entender se ele fez de propósito aqueles livros, assim, que é uma coisa comercial para vender mesmo, ou se ele de fato acreditava naquela coisa, lenda pessoal, mas acho que não. Então, tu tem que saber, tu tem que, digamos, saber que a Lígia Fagundes Telles, né, escreve uma coisa e o Paulo Coelho, daquele jeito que ele escreve dos livros dele, é outra coisa. São mundos totalmente díspares, né? Agora, como é que tu vai saber isso? Não sei, cara. Nós estamos entrando agora numa fase que está acabando, né? Que é uma fase terrível que o Brizola falava. Se os evangélicos tomarem conta, a gente vai estar matando pessoas daqui a pouco. Só que a pandemia, todas as igrejas evangélicas estão muito mal, porque a pandemia, os dízimos caíram, né? As pessoas vendo que não adianta, pagar um pedágio para se salvar, né? Então, é muito importante que a gente eleja o Lula agora, por exemplo. Está vivo ainda, é um cara que só matando ele para que ele não exista, né? Porque ele existe, ele não é mais uma pessoa, ele é em qualquer lugar do planeta respeitam muito esse cara. Uma força. Qualquer lugar. Ele é um grande, ele é um monstro sagrado. Só no Brasil que não. Por quê? Porque aqui a gente é uma colônia, né? Então a Rede Globo, né? Me lembra aquele caninho saindo dinheiro, o tempo todo dinheiro, como se fosse uma novidade a corrupção no Brasil, né? Como se fosse o Lula que inventou a corrupção.
Como Ai, se ele ai. tivesse... Então, a gente está muito retardados, né, em relação à mídia, em relação à nossa própria riqueza, né? A gente não sabe, né, sobre nós mesmos. Né? Um círculo vicioso de erros. Eu tô fora. Não estou dizendo de você, não estou dizendo de Eu ti. sei, o que eu digo assim Juiz? eu Sim, tive uma briga um tempo atrás com uma produtora aqui de Porto Alegre, né? Que pelo até andou Facebook. morrendo ela um tempo. Ela disse: "Tu não é um profissional." Claro que eu não sou um profissional. Não, não me ofenda. Cada um pensa do jeito que, né? São referências, né? Tudo já, os humanos, a gente já vive vidas parecidas, né? E essas escolhas entre Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, ou tu lê Paulo Coelho, né? Eu gosto de Paulo Coelho, mas eu acho os livros dele muito ruins, bem triste, quase uma autoajuda até aquilo. A ele, no caso, né? Dele, né? Mas então tu lê tu escolher, né, cara, escolher ler uma coisa ou outra. Por quê? O No que te final leva das a uma contas, coisa ou outra? a gente vira o perna longa que sai do buraco dizendo eu deveria dobrar da esquerda em Califórnia. O Pernalonga é o personagem mais lembrado ainda, sabia? De animação do planeta. Caramba. Foi feita uma enquete. O Pernalonga é o mais que o Mickey, mais que qualquer um, mais que Homer, Simpsons, que Bob Esponja. Bom, Ele é saudações ao Chuck Jones, que deixou ele tão memorável. Sim, Chuck Jones é um personagem escroto, né? Mal. Teoricamente mal, né? Pau com pica-pau. Aos colegas, por favor, façam alguma pergunta. Eu não quero ser o palestrinha dos alunos aqui.